Impediram o MST de falar lá na Bahia, eu não gostei. Eu acho que estão errados, né? Nós temos que ter uma visão de entender quando tem divergências mais à esquerda, que a gente sabe, eu volto a dizer, nós estamos torcendo para o governo dar certo. Agora não é você ficar a cabeça baixa em tudo. Se você tem posição diferente, você tem que tentar influenciar no debate. Então, eu acho que a posição da articulação política do Planalto, tanto no caso do MST, quando houve um veto à fala do MST na Bahia, quanto nesse caso, em relação à minha indicação para o CPI, está errado. Está errado. Deputado Lindeberg, você se preparou ao longo dos últimos tempos para participar da CPI do golpe de Estado, ou CPI do 8 de janeiro. Era visível o processo da sua preparação pessoal e política para isso. Todos nós, né, a pergunta com que Sinara abriu essa conversa tem a ver com essa dinâmica. Você passou a ser uma referência na Câmara dos Deputados para esse tema da CPI do 8 de janeiro. Aí chegou na quinta-noite, foi uma bomba no interior da esquerda a notícia de que você foi vetado da CPI, que você não está na bancada indicada pelo líder do PT, Zeca Dirceu, para a Comissão Parlamentar de Inquérito. O que aconteceu? Ô, Mauro, deixa eu te contar. Eu acho que ninguém pode questionar a minha dedicação à nossa luta, à nossa causa. A defesa do Lula, a defesa da Dilma, nos momentos mais difíceis. Então, ninguém aqui pode questionar isso, né? Eu fui daqueles que enfrentei nas piores horas. Eu tive lá com o Lula em todos os momentos. Entendeu? Eu tenho uma discordância e tenho uma preocupação muito grande com o arcabouço fiscal, porque eu quero que esse nosso governo dê certo. O governo do Lula não pode dar errado. Não pode haver nada que impeça o êxito desse governo. A gente tem que crescer, gerar empregos. Então, eu tinha discordância. Eu só espero que essa versão não seja verdadeira. Eu vi a jornalista Vera Rosa dizendo que falou com um membro da articulação política do Palácio do Planalto, dizendo que tinham me tirado por causa das minhas discordâncias no arcabouço fiscal. Eu não posso discordar, eu não posso ter divergência, né? Então, eu espero que esteja errado, porque eu acho que a articulação política nossa, é engraçado que é o seguinte, ela é muito frágil, é quase um gatinho quando se fala na articulação política com o Lira, com o Centrão. E nessa semana, na verdade, eu não gostei nem desse meu episódio, nem do MST. Impediram o MST de falar lá na Bahia, eu não gostei. Eu acho que estão errados, né? Nós temos que ter uma visão de entender quando tem divergências mais à esquerda, que a gente sabe, eu volto a dizer, nós estamos torcendo para o governo dar certo. Agora não é você ficar a cabeça baixa em tudo. Se você tem posição diferente, você tem que tentar influenciar no debate. Então, eu acho que a posição da articulação política do Planalto, tanto no caso do MST, quando houve um veto à fala do MST na Bahia, quanto nesse caso, em relação à minha indicação para o CPI, está errado. Está errado. É aquela história. Vai falar quando tem divergências aqui no nosso campo, é assim? Eu não vejo essa valentia toda na hora da articulação com o Centrão. Estão baixando a cabeça o tempo inteiro, entendeu? E eu falo isso na boa, Mauro, Sinara, porque se tem alguém que entende que o fundamental no nosso momento agora é fazer o governo do Lula dar certo. Isso é fundamental. Esse nosso governo a gente não pode dar brecha. Não pode dar brecha para o fascismo, para o bolsonarismo, tentar voltar a crescer, entendeu? E não tem volta, Lindeberg? Você está mesmo fora ou pode ser revista essa posição aí? Não, acho que não tem brecha, já decidiram, entendeu? Eu estava, na verdade, debatendo tudo isso porque eu acho muito importante. Aquela coisa assim, anistia, não é da boca para fora. Eu acho que a gente não pode dar espaço para esse pessoal. E eu estou convencido que essa turma aí, o Bolsonaro está envolvido na tentativa de golpe, 8 de janeiro, mas tem um bocado de corrupção
que vai aparecer nesse processo no entorno dele. E a gente não pode dar brecha para esse pessoal se criar novamente. A gente sabe do perigo que é isso aqui no Brasil. Então, eu estava estudando, estava preparado. Eu fiquei, na verdade, muito triste por não ter sido escolhido e fiquei mais triste por ter visto matérias como a da Vera Rosa. Eu até mandei para o Mauro Lopes, que é uma jornalista séria aqui de Brasília, dizendo que teve um veto que veio do Palácio do Planalto por minhas discordâncias em relação ao arcabouço. Quer dizer que eu não posso discordar? Eu não posso ter posição diferente sobre isso? Logo eu, que briguei tanto, ninguém pode, eu volto a dizer, ninguém pode questionar minha lealdade a esse projeto. Então, eu de fato, fiquei meio revoltado com a situação como essa, mas tudo bem. Eu vou ter que agora tratar, viu, Mauro? Eu estou tão focado nesse assunto de CPI, esses assuntos contra Bolsonaro, que eu vou agora tratar para... Eu vou ficar assistindo a CPI, sofrendo, mas vou estar lá no parlamento, ajudando, falando, não vou tirar esse meu foco, porque eu acho que, de fato, é muito importante o governo do Lula dar certo por um lado, mas a gente ir para a ofensiva contra o bolsonarismo do outro. Olha, a Luciana Zero mandou aqui um superchat, ó. Bom dia, tamo junto, Lindbergh. Abraços. Já estão mandando aqui solidariedade para vocês. Henrique, quer fazer uma pergunta? Quero sim. Bom dia, deputado. Bom dia, Henrique. Eu queria saber o seguinte. Nós vimos, eu vou continuar aí nessa toada a respeito desse veto, né? Suposto veto, me parece que um veto do seu nome na composição da CPI dos atos do 8 de janeiro. E vou cruzar isso com também uma declaração sua, de agora a pouco, de instantes atrás, em relação ao comportamento, né? Como o governo vem aí, o comportamento que o governo vem apresentando na hora de lidar com o Congresso, na articulação e também na hora de lidar com questões internas, como foi o caso aí da sua discordância sobre o arcabouço fiscal. Há poucos dias, o presidente do Congresso, Arthur Lira, esteve em Nova York e numa reunião do grupo LIDE, né, do ex-governador João Dória, ele deu uma declaração que me pareceu bastante estranha. A gente sabe quem é o Lira, sabe qual é o partido do Lira e o que ele representa, mas ele subiu completamente ali no palanque, dizendo que algo mais ou menos assim, se a gente deixar a coisa do jeito que está andando aí, da forma como está caminhando, e sem cometer os erros que o Bolsonaro cometeu, tá bem facinho ali para a extrema-direita, né, passar de volta a mão no caneco e ganhar a próxima eleição. Pareceu bastante estranha essa declaração, porque ele praticamente assumiu ali que se ele sabotar um pouco mais o governo, ele vai conseguir vencer a próxima eleição à presidência. O senhor falava a respeito do comportamento, né, que com a articulação política é de uma forma e com vocês é outra. O que o senhor pensa a respeito dessa declaração do Lira? De que forma isso é um recibo de que esse centrão está pegando cargos e emendas, mas está conspirando contra o governo? Como é que o senhor entende essa posição dele, que pareceu aí bastante explícita? Olha, deixa eu te falar. Eu na verdade, eu acho que a articulação política está cometendo muitos equívocos, né? E volto a dizer aqui, esse governo Lula tem que dar certo. E aí, o que acontece? Começou o seguinte, nós não temos uma base governista definida. Eu não consigo entender como é que o PT, como é que o Lula, o nosso governo, dá 3 ministérios para o MDB, dá 3 para o PSD, dá 3 para a União Brasil. União Brasil não vota em nada do governo. Quando você faz uma composição ministerial como essa, você tem que montar uma base do governo. Isso não foi feito. Isso não foi feito. Nós estamos ficando reféns do Lira. Olha, essa votação do arcabouço fiscal e as minhas críticas aqui ao arcabouço fiscal é que eu acho, sinceramente, que no momento que a gente está vivendo uma situação de estagnação econômica, que a economia está parada, pessoal, nós tínhamos que usar os instrumentos que a gente tem, porque, de fato, deixaram para o Lula uma armadilha.
né? A economia vem desacelerando. A economia cresceu 2,9% no último ano, mas foi 1,3% no primeiro trimestre, 0,9% no segundo, 0,3% no terceiro e menos 0,2% no último de 2022. A economia está desacelerando. Nós temos um Banco Central com essa autonomia, esse Roberto Campos Neto, que é um inimigo, foi nomeado por Bolsonaro, que ele está parando a economia brasileira, a maior taxa de juros do mundo. Então, eu acho que, num momento como esse, a grande estratégia do governo devia ser crescimento e geração de empregos. E, para isso, a questão fiscal, você poder aumentar investimento, aumentar gasto social, quando nós temos uma economia estagnada, isso é central. Então, eu discordo do momento em que o arcabouço foi apresentado e da forma como foi apresentado. Mas eu devo dizer a vocês o seguinte: o Haddad mandou um arcabouço lá que eu tenho minhas discordâncias. Só que o que o Centrão está fazendo aqui, o que o relator Carlos Cajado está propondo, olha, isso vai ser votado nessa semana, tá, pessoal? Eu acho que o Centrão está querendo amarrar o governo Lula. O Centrão, eu falo diretamente para o Lira. Lira à frente disso. Quem sabe que Lira sempre apoiou o Bolsonaro? Lira tem um grande amigo aqui, que é o Ciro Nogueira. O maior parceiro político do Lira é o Ciro Nogueira. Eles vão querer amarrar o governo do Lula. Vocês não têm noção das modificações que eles estão fazendo nesse arcabouço fiscal. Então, é desse quadro. E eu acho que os nossos negociadores, desculpa falar, eu estou na fase de sinceridade completa, os nossos negociadores são muito amadores. Eles não se impõem. Infelizmente, tem uma ala do PT aqui em Brasília que sempre teve uma relação com Lira e trata Lira como grande aliado. E isso é um equívoco. Porque eu não estou querendo dizer que a gente tem que brigar com o Lira, mas a gente tem que montar a nossa base. A gente tem que se preparar para a guerra. Porque o meu grande temor é o seguinte: se a economia não melhorar, se a gente fizer um ajuste fiscal, como esse arcabouço está propondo, porque nós estamos num arroz de política monetária, a economia estagnada, e vamos falar aqui em ajuste fiscal. Se a gente for por esse caminho, não criar empregos, a popularidade do Lula pode diminuir. Popularidade do Lula diminuindo, não tenha dúvidas que esse Congresso, presidido pelo Lira, vai tentar transformar o Lula numa rainha da Inglaterra. Tentar aprovar semipresidencialismo. Essas são minhas preocupações, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que ter uma articulação política mais altiva, gente que tivesse mais força para ter uma relação com o Lira, mas não de subserviência, como a gente está fazendo. Lindbergh, eu estou agora aqui em Brasília, para minha alegria, tenho frequentado a Câmara e o Senado semanalmente, tenho ido menos ao Planalto, mas toda semana aí com vocês na Câmara e no Senado, e quero te falar, o que eu tenho recolhido e o que eu tenho observado é de um cenário muito preocupante em relação à base parlamentar do governo. Você citou a União Brasil, você citou o MDB, você citou o PSD de dados. Você não mencionou, mas eu vou mencionar. O PSB de bola, o Partido Socialista Brasileiro, que tem também 3 ministérios, roeu a corda com o governo numa votação ali que o governo considerava fundamental, que talvez o governo tenha errado, tenha sido pouco hábil, mas enfim, um decreto do Lula, portanto, o Lula colocou a assinatura dele num decreto para minimizar os efeitos do marco do saneamento. O PSB, o Partido Socialista, votou contra o governo e tem um líder, o Luiz Felipe Contreras, que é ao mesmo tempo líder do PSB e líder do bloco do Lira, que é um fiel seguidor do Lira. Então, a situação do ponto de vista da base do governo é muito complexa num governo que não tem muita relação com os 2 primeiros governos do Lula. Não vamos só falar, nos 2 primeiros governos do Lula não existia emenda impositiva. Nos 2 primeiros governos do Lula não tinha Banco Central autônomo, portanto, o Lula tinha um poder pessoal muito maior do que tem hoje. Parece que assim, o Centrão está tentando amarrar, transformar esse governo num governo de centro-direita, né?
Ô, Mauro, é um pouco isso. E essa questão do arcabouço, que parece um debate, se arcabouço é um debate distante das pessoas, mas é decisivo, entendeu? Eu queria que as pessoas entendessem um pouco isso. Nós estamos discutindo aí a possibilidade do governo gastar, fazer investimentos, fazer programas sociais. E o que é que eles querem fazer? Depois de 2022, quando a gente viu que o Bolsonaro fez uma farra eleitoral, gastou o que tinha, né, para tentar influenciar o resultado da eleição, e a gente sabe que eles quase chegaram lá, né, mas eles enfiaram o pé na jaca. Né. Eles agora querem amarrar o governo do Lula. Eu acho que a gente errou, e o Haddad errou, ao lançar essa proposta do arcabouço com uma grande agenda do governo. Isso não podia ter sido a grande agenda do governo. A grande agenda do governo é crescimento, geração de empregos. É um equívoco transformar na questão fiscal a questão central. Então, a gente manda uma proposta de arcabouço que já não era boa, e eles vão piorar muito. E eles vão piorar para quê? Para amarrar o Lula. Para o Lula não ter condições de fazer a economia crescer com investimentos. Porque você lembra, Mauro, Sinara, Henrique, aquela crise de 2009, 2010, que houve uma crise econômica grande no mundo inteiro, e o Lula saiu exemplarmente. O que é que o Lula fez? O Lula foi com PAC, era investimento público, eram gastos sociais. Né? Pra você ter uma ideia, naquele período, em 2009, o aumento das despesas foi de 9,5%. Em 2010, foi de 16%. E você fez isso, ou seja, o Lula acelerou. E você fez isso, a economia reagiu e a dívida não cresceu, porque como a economia cresceu, você sempre fala relação dívida-PIB. A dívida caiu. Mas agora eles colocaram um limitador de 2,5 pontos. E o relator agora está colocando uma trava, que é uma trava, está voltando com a tese de contingenciamento bimestral. O que é que significa isso? Se não aumentar a arrecadação do jeito que o Haddad quer que aumente, todos nós queremos que aumente, algo em torno de 150 bi no próximo ano, sabe o que acontece? A partir de fevereiro, vai ter uma espécie de mecanismo de cortar despesa no caixa. Então, é o seguinte, não atingiu aquela receita para investimentos, para gastos sociais. O relator está querendo propor uma coisa, um gatilho, que fala em congelamento de salário dos servidores, que fala o seguinte: até o aumento do salário mínimo, a política do Lula, que é de um salário mínimo valorizado acima da inflação, é inflação mais crescimento do PIB, está em xeque. Se eu estou falando que eu estou por dentro das negociações aqui, ele está querendo dizer o seguinte: se não atingir a meta, nem essa política de valorização do salário mínimo pode acontecer. É algo inadmissível. Então, eles estão se preparando ali, viu? Essa votação do arcabouço, eu chamo a atenção para enquadrar o governo. Né? É montar uma maioria para tentar enquadrar o governo e amarrar as mãos do presidente Lula. E isso vale pelos 4 anos. Né? Eu acho que essa é a votação mais importante que a gente vai enfrentar, porque é isso que eles estão querendo fazer. Eles estão querendo amarrar o governo do Lula para impedir que o Lula faça investimentos, programas sociais, que a economia possa crescer.